Deixa eu botar aqui a postagem agora, foi há poucos minutos do Ciro Gomes. Olha o que ele está dizendo, né? Tem a ver com o nosso tema de Daniel Silveira e talvez tenha relação com o Zé Dirceu. Ele fala assim: o fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode dever-se a duas razões, ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julgar eleito e achar que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições, diz o Ciro Gomes, né? Aí ele prossegue, aqui é mais grave. Ele fala: segundo, pretender usar, se eleito, do mesmo expediente de Bolsonaro para indultar dezenas de companheiros íntimos que ainda têm contas a pagar à justiça. Seria uma lista assombrosa em quantidade e má qualidade. De forma imediata e bem colateral, é espantosa a falta de solidariedade dele ao STF, a quem tanto deve. Ele coloca o Lula como devedor do Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que deve ao Brasil por ter Perfeito. participado de um golpe com o Supremo com tudo, né? Ou seja, é o velho Lula de sempre, que só pensa em si mesmo e em sua curriola. Lula e Bolsonaro, tão diferentes, tão iguais, acorda Brasil. E aí o Ciro, bom, o Ciro, qualquer coisa que ele posta, as pessoas logo lembram de Paris, né? Mas ele colocar o Lula como devedor do Supremo, acho que aí foi demais, né? O Ciro Gomes hoje, ele é, na minha opinião, ele é mais nocivo que o Bolsonaro. Olha só o que eu estou dizendo. Quando eu vejo postagens como essa, ele está fazendo um jogo de quem? O Bolsonaro, todo mundo já sabe quem ele é, mas ele tenta desgastar o Lula porque ele quer impedir a vitória do Lula no primeiro turno. Esse é o trabalho dele. E depois, se tiver segundo turno, ele vai para Paris de novo, como ele já disse que vai fazer. O Ciro é nocivo para a democracia, pessoal. Estou falando para vocês e digo sem medo de errar. É bonitinho para algumas pessoas que não gostam do Bolsonaro dizer, não, mas eu sou Ciro, que nem o Porchat. Eu sou Ciro. E aí, Joaquim, eu vou trazer a pesquisa, porque vai nos permitir, na verdade, dialogar com o eleitor, né? O eleitor do Ciro, que talvez ainda não esteja tão perdido assim. Antes, agradeço aqui a Fátima, trazendo uma hipótese. Ela está dizendo: penso que os golpistas intervencionistas que estão nas trevas eliminarão Bolsonaro, colocarão a culpa na esquerda para justificar o golpe militar. Aí tem uma saída também, mais uma saída. Olha só, quando um país mergulha num golpe de Estado, quer dizer, ele entra nessa lógica das trevas, a lei do mais forte. Então, deve estar uma briga de foice também lá entre os militares e no governo militarizado do Bolsonaro, né? Bom, Verônica Nascimento, prova da nocividade do Ciro é que, mesmo não decolando nas pesquisas, insiste numa campanha baixa, raivosa e podre. Joaquim, isso aqui é a pesquisa IPESP de ontem, né? Vou tirar um pouquinho aqui o banner para a gente enxergar melhor. Espontânea, Lula 38, Bolsonaro 28, Ciro 4, Dória 1, Janones 1, Moro ainda tinha 1, Simone Tebet 1, né? Então, Moro está desaparecendo, é uma boa coisa. E aí você tem aqui espontânea, como é que evoluiu, o Bolsonaro cresceu, pegou um pouquinho dos votos do Moro, o Lula está ali se mantendo estável, né? E agora estimulada, Lula 45, Bolsonaro 31, Ciro 8, Dória 3, Janones 2, Tebet 2. Somando tudo, 31 mais 8, 39, mais 3, 42, mais 2, 44, mais 2, 46. Então está 46 a 45. O Lula está no limite de uma vitória em primeiro turno, falta muito pouco. Esses 8% que estão no Ciro, se um pouquinho pular para o ex-presidente Lula, a eleição acaba, né? Então eu acho que é fundamental, a despeito das baixarias do Ciro Gomes, dialogar com o eleitor do Ciro. Fala, cara, olha só, o cenário é preocupante. O Brasil pode estar indo para o caos mais completo e absoluto, né? É nessa barrinha verde aqui que pode estar a chave para a vitória da democracia contra o fascismo. O Ciro não vai ajudar em nada, mas o eleitor do Ciro pode falar assim: pô, para quê, né? Para quê? Para que jogar o voto num cara que não vai a lugar nenhum e pode, no final das contas, ajudar o Bolsonaro no segundo turno? É isso. É isso. O diálogo com o Ciro não dá, já mostrou que não dá. E o Ciro, se não dá, eu sempre fico pensando, ele faz isso porque ele é burro? Não. Ele faz isso porque ele. O que é o ódio que está acima das coisas? Também acho que não. É projeto. É projeto. Ele está cumprindo uma tarefa, porque há Tarefa. um É setor um trabalho, que né, Joaquim? Não é pessoal, é um trabalho.
É um trabalho, que há um setor do Brasil que não quer o Lula forte. A questão não é do Lula forte, a questão é de não ter oportunidade do fascismo crescer, entendeu? Mas tem esse preconceito gigantesco do tempo seguinte. Não, tudo bem, vai para o segundo turno, o Lula ganha no segundo turno. É outra eleição, é arriscado. O Lula tem que ser produto de um movimento que não é nem em torno do Lula. O Lula, ele está numa fase madura, ele já foi presidente 8 vezes, o Lula está num projeto de redemocratização do país. Você sente isso quando conversa com o Lula, entrevista o Lula, né? Conversa que eu falo é entrevistar o Lula, você percebe pela fala dele que ele tem esse projeto, é um projeto pelo país. E isso é uma preciosidade para nós, porque está acima dessa vaidade. Isso é bom. E isso ele pode liderar esse processo de redemocratização do Brasil, de vitória sobre o fascismo. E o Ciro, por que ele investe toda hora? Ele bate tentando igualar Lula e Bolsonaro, todo o tempo. Porque o projeto dele é não deixar o Lula se eleger no primeiro turno. Esse é o projeto. Então, ele está cumprindo uma função política dramática para o Brasil. Triste. Então, eu digo para você, mas não adianta. Você não faz política com sentimento. A questão é ignorar o Ciro Gomes e não ignorar também, não deixar ele sem resposta. Mas não valorizar o Ciro Gomes, porque ele não é viável do ponto de vista eleitoral, mas falar com o eleitor dele, porque esse eleitor também é preocupado com o fascismo. Tem muitos que são. É um Porchat da vida, por exemplo. Você tem que entender, fala, Porchat, se você está lutando pela democracia e quer tirar esse câncer, como ele chama, como ele mesmo falou, você tem que apoiar um movimento que tem o Lula na frente, tem o Alckmin de vice, tem outras forças em torno do Lula, pessoas que eram do PSDB, pessoas que participaram do golpe, e o campo progressista, o campo da esquerda, aqueles que lutaram contra o golpe, estão fazendo todas as concessões justamente por isso, porque depois vão governar juntos. Vão governar juntos. Então, tem que falar para essas pessoas, dizer, olha, você quer o bem do Brasil mesmo? Você quer investimento na cultura? Você quer liberdade de expressão assegurada? Você quer combater as milícias? Não quer que o Rio de Janeiro seja o território, tenha a lei do mais forte? Vota no Freixo no Rio de Janeiro e vota no Lula no primeiro turno. Os dois, primeiro turno lá e primeiro turno no Lula, porque assim você vai conseguir a vitória. E mais do que isso, tenha coragem de dizer isso. Não pense que com essa frase você vai desagradar, e talvez eles tenham medo, a Globo, que talvez esteja nesse projeto de Lula eleito, porém não forte. Então, e não é questão da força do Lula, é da força do Brasil, do movimento pela democracia. Porque uma eleição no segundo turno é outra campanha, aí vai escancarar um setor e outro setor. Vai escancarar. E é perigoso. E há É o perigoso risco e deve ser evitado. de uma eleição. Deve-se fazer de tudo para evitar esse cenário, concordo plenamente com você.